Olá, eu sou o professor Rafael Bassi de História e eu tô aqui hoje no Instantâneo para a gente falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira de 1789 deve ser compreendida como um movimento que foi influenciado tanto pelo iluminismo do século XVIII quanto pela independência dos Estados Unidos de 1776. No Brasil, durante esse período, ocorreram as revoltas coloniais. Foram dois tipos: as revoltas nativistas, que não tinham a intenção de separação, e as revoltas emancipacionistas, que tinham a intenção de separação. A Inconfidência Mineira deve ser compreendida dentro desse segundo grupo, das revoltas emancipacionistas. No final do século XVIII, o ciclo do ouro já estava entrando em crise no Brasil. Portanto, as condições econômicas dessa região de exploração do ouro estavam muito ruins nesse momento. Os impostos que eram cobrados por parte de Portugal estavam cada vez mais altos e a cobrança cada vez mais violenta. Existia um tipo de cobrança que se chamava derrama. A derrama era: se aqueles exploradores não pagassem a sua parcela do imposto anual, o governo de Portugal ia recolhendo os bens da população, daqueles que estavam devendo esses impostos, até completar o valor devido. E é justamente nesse momento que surge em Minas Gerais um grupo, os Inconfidentes, que vai começar a planejar um movimento emancipacionista para aquela região. Esse movimento, que queria a emancipação daquela região das Minas, tentava, por inspiração americana, implantar na região uma república com uma capital em São João del Rei, a existência de universidades, livre comércio, a produção manufatureira. Todos esses eram os grandes objetivos que eles tinham em mente para a implantação desta república em Minas, que estaria totalmente livre tanto de Portugal, mas também do Brasil. O plano dos Inconfidentes era para, no início de 1789, tomar o poder na região quando o Visconde de Barbacena, que administrava aquela região aurífera, fosse decretar a derrama. Mas o movimento não teve o fim desejado pelos Inconfidentes, porque um dos Inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, acabou delatando todo o movimento, todos os representantes e todos os objetivos para o governo de Portugal em troca de ter as suas dívidas sanadas. Após essa delação, começou-se então a devassa, a apuração desse processo para julgar aqueles que estavam envolvidos nesse processo da Inconfidência Mineira. Ao longo desse processo, todos aqueles participantes dessa Inconfidência foram julgados, a maior parte deles acabou sendo condenada ao degredo, mas o caso mais interessante é o de Tiradentes, que, mantendo suas convicções ao longo de todo o processo, foi o que sofreu a máxima punição. Foi condenado tanto a ser enforcado quanto esquartejado, o que de fato aconteceu no dia 21 de abril de 1792. E é importante ressaltar que a figura histórica de Tiradentes ficou durante muito tempo bastante esquecida. Foi somente na proclamação da República, em 1889, que os militares foram em busca daquele que pudesse servir como um herói nacional. E aí encontraram na figura de Tiradentes aquilo que eles procuravam. Alguém que, mais de 100 anos atrás, tinha lutado por uma república e que morreu pela defesa desta mesma república. É, portanto, com a proclamação da República que nós temos aqueles militares que proclamaram, transformando Tiradentes em herói nacional. Pronto! Viu como foi fácil? Nos vemos numa próxima aula. Grande abraço! Quanto da... papai! Ninguém! Meu Deus! Oh! Oh!